Gênia! Renan Lopes aqui do Projeto Estudo Áudio, ó, tô junto aqui com o Clebinho, parceria, o cara da SoundMax. E como você já viu pelo tema do vídeo, a gente vai falar sobre amplificadores 380 volts. Recentemente a SoundMax acabou de lançar a linha de 380 volts para ser ligado em trifásico e nada melhor do que o criador, né, da fera, para falar um pouquinho mais. Kleber, a gente andou postando fotos do teu amplificador e muita gente perguntou por que 380 volts, tá, cara? Então, pra gente abordar esse assunto, antes de começar esse assunto, eu queria primeiro entender uma coisa. Como foi que surgiu a ideia da SoundMax, né? Por que tu decidiu fazer o amplificador? Eu sei que a tua história já tem bastante tempo nessa área aí, né? É assim, desde quando eu era pequeno, meu pai sempre trabalhou com amplificadores. Meu pai era técnico eletrônico, ainda hoje exerce a profissão dele. E o que aconteceu? Eu sempre tive uma paixão por música. Como o mercado já sabe, eu já passei em diversas empresas. E assim, só que também tem uma coisa que corre no sangue, que é o empreendedorismo. Uhum. Então assim, em meados de 2013, a gente iniciou o projeto da SoundMax. Iniciamos no primeiro momento eu e a minha esposa, depois o Robson entrou para essa parceria. Então, o Robson hoje é teu sócio no negócio. O Robson é meu sócio. Legal. Robson é meu sócio. E a gente, assim, tem colhido bons frutos. Eu acho que o objetivo principal da empresa é trazer soluções inovadoras. Eu acho que o áudio, ele tem muito a evoluir ainda, né? A gente sabe que nós temos bastante eficiência em amplificadores hoje, só que assim, o mercado em si exige soluções novas. Então cada cliente é uma solução, cada cliente é um problema diferente, cada cliente quer uma requisição. Então assim, a gente começou esse projeto, tem dado certo até agora, né? A gente sabe que o Brasil não é tão fácil para empreender, mas assim, tem dado certo. A gente no ano de 2019 lançamos diversos produtos. O ano de 2020 também temos muita coisa para lançar. Então assim, tá indo bem. Então, o que foi? Começou de um sonho, né? Um sonho realmente de fazer bons amplificadores, entregar para o pessoal potências adequadas, um produto diferenciado. Legal. Nunca foi pensando, o foco da empresa nunca foi pensar em quantidade, sempre foi pensando em qualidade. Não, é legal a tua colocação porque dá pra ver, Kleber, que tu vem então de um background, né, de uma história, não foi uma coisa que tu decidiu, tu amanheceu e decidiu vou fabricar um amplificador. Sim. Tu já vem de uma história muito grande em outras fábricas de amplificadores até que nasceu a SoundMax. Sim. Agora, tu fez uma colocação que eu achei muito importante, que você ter dito essa de atender o foco principal do teu cliente, né? Meio praticamente algo customizado. É legal tocar na ideia do customizado porque a gente tá vendo aqui o amplificador T8000, que inclusive leva o nome da Exibida. Sim. É um dos objetivos da gente estar aqui na SoundMax. Foi uma decisão minha e do Átila, o proprietário da Garreta Exibida, de utilizar a SoundMax justamente por essa liberdade. Então, não é porque eu estou na presença do Kleber, né? Eu gostaria de deixar claro isso para o nosso público, que nós decidimos utilizar a SoundMax justamente por essa liberdade como fabricante e poder ter algo customizado, que é justamente o tema do nosso vídeo, que foi o 380 volts, né, Kleber? Sim. Então, fala pra gente um pouquinho, assim, primeiro, a gente ter decidido, eu acho que fica claro a ideia do balanceamento dos geradores, que foi a nossa maior dificuldade com a Exibida, que vai ser o tema do nosso bate-papo, mas dessa ideia de ter surgido de fazer 380 volts, né? Renan, a SoundMax, ela foi pioneira, né, nesse segmento de amplificadores 220 para paredão, para os sons automotivos. E assim, voltando de novo, cada caso é um caso, cada cliente é uma situação diferente. O que a gente observou? Quando o cara tinha um sistema que não era múltiplo de 3 dos amplificadores, o gerador sempre trabalha forçado. Por quê? Não existe nenhuma maneira de balancear isso. Como é que você vai garantir? Eu vou colocar um amplificador em cada fase. Legal, você balanceou os seus amplificadores. Mas e se uma caixa subir, se um alto-falante parar, e aí começam os problemas? Legal. Então assim, e nós sabemos hoje que, como é a estrutura de um gerador, o nosso foco principal hoje está sendo gerador, 90% dos nossos clientes são geradores. Então assim, nós temos um motor e nós temos um acelerador, mas nós temos 3 fases. Para um sistema desbalanceado, o que acontece? Se cai a tensão numa fase, o gerador vai acelerar. Ótimo. Vai acelerar e vai compensar a tensão. Só que quem nas outras fases está com um peso bem menor, sofre o impacto da tensão mais alta.
Show. Kleber, tu tá entrando num assunto que eu acho que é muito interessante, mas só para familiarizar a galera que tá ouvindo, gostaria de deixar claro que quando a gente fala 220 volts, pessoal, 220 volts AC, ou seja, não... aquela que vai ligada na tomada da tua casa. Sim. O Kleber está desenvolvendo amplificadores que seguem basicamente a linha dos amplificadores profissionais. Ou seja, já não precisa mais de bateria. Vai na tomada, é óbvio que dependendo da potência do amplificador, tu não pode ligar em qualquer tomada, mas isso é outra variável. E aí o que acontece? Os paredões estão partindo para a ideia do gerador e o amplificador direto. Não tem mais bateria, não tem, ou seja, 220 volts AC. E o que o Kleber está falando para vocês é que agora já não é mais só 220. Nós estamos indo para 380 justamente para balancear essas três fases que saem de um gerador. Você tem vários ganhos quando você trabalha num sistema trifásico, no nosso caso 380, que esse amplificador ele também tem disponível em 220. Tá? Esse amplificador 380 volts, ele pode operar monofásico, bifásico ou trifásico, desde que seja 380 volts. E o 220 também é a mesma coisa, só que é 220 volts. Então qual é o ganho disso? Primeiro a gente tem o ganho da tensão. Quanto maior a tensão, nós temos uma menor corrente. E quando a gente fala de fonte chaveada, a gente tem um problema um pouco sério, que não é levado muito em consideração, que é o fator de potência. Então, o que acontece? Eu vou explicar claramente o que é o fator de potência. É um copo de chopp. É um copo de chopp. Eu mostro isso muito nos treinamentos, né? Exatamente, é um copo de chopp. Então, assim, você tem a sua potência aparente, que não é a potência real que seu produto está consumindo. Ou seja, a caneca inteira de chopp. A caneca inteira, e a potência real que você está sendo utilizada, que é realmente... De fato, a cerveja, o chopp. Então o que acontece? Para fazer um produto hoje com correção de fator de potência, isso para nós vai ser a terceira fase de evolução desse produto. Mas assim, para eventualmente minimizar um pouco desse problema, qual foi a melhor saída que nós encontramos? Diminuir a corrente. E como você consegue diminuir a corrente? Trabalhando em tensão maior. Então é massa para que o pessoal entenda um pouco. A potência é sempre a relação entre a tensão e a corrente, ou seja, é quando eu multiplico a tensão e a corrente. Como a gente precisa manter essa potência, ou a gente pode jogar 220 volts com a corrente X, ou eu posso subir de 220 para 380 e a corrente agora pode baixar. A relação entre os dois, ou seja, a potência que está saindo continua a mesma, né, Kleber? Independente de eu estar alimentando ele com 220 volts AC ou 380 volts AC, a potência que vai estar saindo do amplificador é a mesma. O que muda é que a corrente na entrada fica menor. Fica bem menor, você consegue reduções de cabeamento, muita coisa melhora. Então, assim, essa é uma das vantagens. E a segunda vantagem, desculpa, é a vantagem realmente da defasagem do trifásico. Porque quando a gente fala, nós temos uma linha de 380 volts, todo mundo conhece que nós temos uma linha de 380 volts 60 Hz. Só que efetivamente, dentro desse produto, ele não entende como 60 Hz. Ele está entendendo como 180 Hz. Porque nós temos 3 ondas senoidais defasadas 120 graus cada uma. Que é exatamente o que você utilizou no produto para fazer o ajuste dessa fase. Efetivamente, esse produto ele tem 3 vezes mais capacitância do que os modelos convencionais. Isso mesmo ele operando em modo 220 volts. Interessante. Isso eu acho muito importante, inclusive foi o que você tinha comentado antes, né, Kleber? Porque uma das dificuldades que nós tivemos na exibida foi justamente ter certeza de que todas as fases têm um consumo igual para não desbalancear esse gerador. E a solução que a SoundMax encontrou, que inclusive, né, Kleber, eu gosto da coisa muito transparente. Não é uma inovação puramente SoundMax, já existiam outros amplificadores de 380 volts, mas eu acredito que é um dos primeiros a fonte chaveada e que essa ideia partiu justamente porque a gente precisava balancear bem o gerador, ter certeza que o consumo das 3 fases do gerador é exatamente a mesma. Então foi por isso que nasceu a ideia, não só do T8 que está aqui, também do T14. Então o grande detalhe é, você consegue, nem todo sistema de som dá para você colocar o mesmo número de amplificadores múltiplos de 3. Então assim, vamos colocar um caso muito comum, a gente até indica às vezes gerador 50% maior para casos onde são múltiplos de 2. Que são paredões de 8 graus, por exemplo, que são 2 amplificadores que ficam carregados 2 fases, e a terceira fase fica praticamente sem peso. Ou fica tentando botar um médio e nunca fica balanceado esse negócio. E o que acontece? Quem tiver na terceira fase leva a porrada. Na hora que
o gerador ele compensa. Aham. Então a única maneira que nós encontramos foi essa, de reduzir esse problema, amenizar esse problema. Não, e é muito legal, porque o fato de tu estar trabalhando com a corrente menor, eu reduzo o cabeamento, melhora a eficiência do sistema, tem uma série de outras vantagens de o fato de estar levantando essa tensão muito e reduzindo a corrente. E levando também em consideração do copo de chopp. Se você tem um copo de chopp grande, você vai ter muita espuma. Aham. Você tem um copo de chopp pequeno, você vai ter menos espuma. Entendi. Então, o grande detalhe é essa linha saiu realmente para atender essa demanda. E assim, nós estamos em constante desenvolvimento, já tem pelo menos aí 2 anos que estamos focados em fazer produtos de qualidade, Show. de entregar produtos de qualidade. Então assim, fácil não é, tem paradigmas. Então, um dos paradigmas que nós quebramos foi esse cara. Então assim, hoje você tem um amplificador 380 volts, nós estamos falando de quase 600 volts aqui dentro de barramento. Uhum. Entendeu? Porque quando retifica, nós sabemos que tem a tensão VPK. Então nós estamos falando de quase 600 volts. Isso tudo dificulta o desenvolvimento. Isso são barreiras que a gente acabou vencendo. Então assim, existe até outros amplificadores brasileiros também, trifásicos, só que eles são transformadores convencionais, toroidais. O transformador toroidal, qual é o problema que nós temos? É a variação de frequência. Ele foi calculado para aquela frequência. Então um gerador que está trabalhando acima da carga, que ele não consegue acelerar até 60 Hz, nós vamos saturar o núcleo e obviamente vamos ter problema com o transformador. Entendi. E onde entra nesse caso a fonte chaveada. É muito legal esse tipo de colocação, porque eu já tinha feito essa pergunta para você antes, né, Kleber? Mas muito se questiona, né? Tá, mas e por que conseguiu fazer um amplificador com tanta potência, tão pequeno, já que os amplificadores, quando a gente fala do amplificador de PA, eles são grandes, são monstruosos. Justamente porque lá eles estão usando fontes toroidais e aqui a gente usa uma fontes convencionais. O som profissional, ele sempre teve aquela característica de confiabilidade, de robustez. Uhum. Então assim, hoje eu acho que 99% dos fabricantes do som profissional preferem a fonte convencional. Só que hoje os tempos mudaram. Hoje nós temos fontes cada vez menores, cada vez mais potentes e com cada vez mais eficiência. Uhum. Então é assim, a fonte chaveada deixou de ser um paradigma dentro do Brasil. Então eu acho que falta um pouco ainda do profissional evoluir esse lado. Né? Nós estamos em uma outra área, estamos atendendo um outro nicho de mercado, mas que é uma ideia, né? Uhum. Futura, quem sabe. Mas hoje, um amplificador desse resolveria inúmeros problemas, principalmente dos trios elétricos. Né? Uhum. Claro. A gente imagina os trios elétricos, por que às vezes um trio elétrico ele tem 2 ou 3 grupos de geradores dentro? Você tem som nas laterais, você tem som na frente e você tem som na traseira. Quando o cara entra dentro da avenida, ele não vai poder soltar o som com toda a sua potência nas laterais. E aí, como é que eu vou garantir o balanceamento do gerador? Claro, tu está alterando a potência que está sendo dissipada. Então, assim, a eficiência... Kleber, quer dizer então que o trifásico ele vai consumir menos? Não, potência é potência. Potência vai ser igual. Potência vai ser igual. Só que você vai ter eficiências indiretas. Você vai ganhar eficiências indiretas. Onde é que são as eficiências indiretas? Consumo de combustível, dimensionamento de gerador, dimensionamento de cabeamento. Então é tudo isso onde impacta esse produto. Show. Esse produto entra na nossa linha. Estamos há um ano e meio desenvolvendo esse produto, está com mais ou menos 6 meses. Isso que a gente veio, testar o primeiro protótipo. O primeiro protótipo está com 6 meses. E a gente está cada vez mais evoluindo. Kleber, é muito legal, acho que esse bate-papo, como a gente já almoçou, batendo bate-papo, a gente ficaria por horas aqui, mas eu entendo a velocidade que o público tem de assistir o conteúdo, mas é interessante que a gente deixe claro para o pessoal, então, que no mercado de som automotivo nós temos amplificadores de 12 volts DC convencional que vai na bateria, os amplificadores de alta voltagem que são com baterias ligadas na série, que também trabalham com tensões altas na entrada, mas DC, amplificadores de 220 volts AC, corrente alternada, que é direto na tomada, e nós estamos falando então de um amplificador de 380 volts, também AC, justamente para balancear as cargas dos geradores.
Isso que eu acho interessante, o fato da SoundMax abrir as portas pra gente correr atrás de tecnologia. Eu curto demais, assim, quando eu tenho essa liberdade, eu sempre comento, né, cara? Muitas pessoas me perguntam, Renan, qual é o melhor amplificador do mercado? Qual é aquele que tu escolhe? Sim. Cara, não tô aqui pra puxar a sardinha da SoundMax. Eu sempre comento com as pessoas que o melhor amplificador é aquele que dá atendimento e suporte. A gente precisou de atendimento, a gente precisou de suporte, precisou desenvolver algo que atendesse especificamente a nossa necessidade lá na Exibida. Foi isso que foi feito pela SoundMax. Então, primeiramente, gostaria de te agradecer demais por isso. Parabenizar pelo trabalho, Kleber, porque Obrigado. eu estou falando de coração, deixando de testemunha, a SoundMax não me paga R$1 para estar aqui, eu estou falando de coração para o público, que foi justamente essa liberdade que a SoundMax me deu, essa facilidade de estar conversando com os donos da empresa, para facilitar o nosso uso, e eu tenho certeza que isso não é exclusivamente meu, tenho certeza que os clientes SoundMax também têm essa liberdade com a própria fábrica, então parabéns pelo trabalho que vocês executando e agradecer não só por ter nos atendido com a nossa necessidade, mas também de abrir as portas, de ter esse bate-papo. É legal que aqui é um espaço democrático, né? Então embaixo do vídeo tem uma seção de comentários, pode colocar sua dúvida, seu elogio, se for preciso, crítica também. Claro. Eu acho que crítica a gente cresce pra caramba. Com certeza. Então, com certeza os meninos estão abertos para ouvir também a tua crítica aqui embaixo, para que a gente possa evoluir o mercado. É assim que eu acredito no crescimento do nosso mercado, né, Cleber? Sim, e assim, Renan, eu acho que tem muito mais coisa que uma fábrica de amplificadores ela pode fazer, ela entendendo a necessidade do cliente. Exatamente. Não adianta eu chegar atrás de uma mesa dessa aqui e fazer um amplificador que um amplificador para mim, para ser usado do meu jeito. Isso vai atender meu cliente? Não. Vamos para o cliente, vamos olhar, vamos dar a cara para bater, vamos ver o que o cara está precisando. Então é o seguinte, é assim onde nasce soluções diferentes. Eu acho que quanto mais perto uma empresa mantém os clientes dela, ela só tem a ganhar. Então entra naquela primeira colocação que eu te falei, que o foco realmente da empresa não é ser um estardalhaço em quantidade, não. Querem poder entregar uma solução. Quer entregar soluções para nossos clientes e terem todos os nossos clientes satisfeitos. Maravilha. E, ó, vejo que a SoundMax é uma marca relativamente nova. Sim. A gente acabou comentando, está situada em Fortaleza, no Ceará. Atende o Brasil inteiro, ainda está tomando proporções maiores, mas já atende o Brasil inteiro. Então, para o pessoal que quer conhecer um pouco mais da marca, eu vou deixar o site dos meninos aqui embaixo, para que você possa fazer contato com eles, né? Quer conhecer um pouco mais do produto, o Kleber pode estar mandando e deixar suas sugestões de outros assuntos que vocês queiram ouvir também, de repente trazer novamente aí o Kleber para a gente poder falar sobre outros assuntos aqui no mais conteúdo. Kleber, obrigado mais uma vez, obrigado demais por esse espaço. E galera, não esquece aí, ó, se inscreve no canal, né? Participa, porque é a tua participação que motiva a gente a continuar fazendo esse trabalho e trazendo conteúdo para vocês aqui. Obrigado por ter estado comigo até agora, um grande abraço e até depois. No, just be silent, and when life will be over, don't think you will